Bom, pessoal, nós estamos na cidade de Pompeia fazendo uma visita na congregação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do campo de Marília, tá? É o pastor Elande, que é o pastor presidente. Nós estamos aqui com duas pessoas, que é o Fábio, que é um dos organizadores, né, eu posso dizer assim, que faz parte dessa organização, e do pastor que trouxe a palavra da noite e que vai voltar no domingo trazer mais uma vez uma outra mensagem para o público que vem participar. Bom, vamos começar pelo Fábio, depois eu vou pelo pastor. Fábio, eu quero saber um pouco desse congresso, dessa atividade, desse evento, como que foi a organização, como que é esse trabalho que reuniu jovens, que as pessoas já estão em casa assistindo, aqui na igreja sede da cidade de Pompeia. Sim, primeiramente, né, a paz do Senhor, a você que nos ouve e nos vê, eu quero contar um pouquinho como foi a organização, né? Passamos por um período de bastante oração, né? O objetivo desse trabalho, né, é engajar almas para o Senhor, né? A gente sempre que realizou esse evento, né, e hoje nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, né? Então, sobre a organização, né, como eu disse, né, é muita oração, né? A gente busca um tema que seja tanto eficaz para a igreja quanto para aquele que ainda não aceitou a Jesus, para que seja uma mensagem de fácil entendimento, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nesse evento que aconteceu, nesse culto, melhor dizendo, que aconteceu hoje, quantas igrejas se reuniram hoje? Quais congregações vieram fazer parte nesse sábado? É bom você falar nisso, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu estou aqui, mas assim, existe a minha esposa, Michele, o Laerte, da congregação do Jardim Lacombe, a Dani e o Igor, da congregação do Jardim Primavera, e o João, lá na congregação de Paulópolis, né? Então, são 4 congregações que se unem, né, com o propósito de fazer esse culto, esse avivamento para o Senhor. E eu percebi também que nesse trabalho de hoje teve igrejas de outras cidades que participaram também desse evento de hoje, né? Com certeza, né? A igreja também do Ministério de Belém, lá da cidade de Padre Nóbrega, e também a cidade de Quintana, a congregação do Poder do Evangelho, né? E é bênção, né? A gente se sente muito privilegiado de ter os nossos irmãos conosco. Vocês convidaram um pregador, um pastor, é isso? Exatamente. Homem de Deus, cheio do poder de Deus. Bom, vamos lá. Vamos falar com o pastor um pouquinho agora. E você vai ver nas imagens desenrolando no vídeo. Pastor, a paz do Senhor, satisfação te conhecer pessoalmente. E a pergunta que eu faço, nós vivemos num período delicado, né? Hoje nós estamos aí num combate de internet diário, constante. Nós estamos num combate de algumas ideologias, alguns princípios que estão sendo colocados para todo o planeta, não é só Brasilzão não. E aí nós temos que ministrar uma mensagem, uma palavra para os adolescentes, para os jovens, que é bombardeado de segunda a segunda com informações de fora. E como que é trazer uma mensagem de tamanha responsabilidade para uma congregação e ainda trabalhar em cima de jovens e adolescentes? Como que é isso? A paz do Senhor a todos, pastor Fábio, foi um prazer, é todo meu, tá? Estar aqui dando essa entrevista para vocês. Hoje em dia não está fácil, né, meus irmãos? Estamos vivendo a pós-modernidade, a era da globalização, onde os nossos jovens são atacados diretamente, né, na internet, tem acesso a muito conteúdo e muitos desses conteúdos não são filtrados, né? Então vem qualquer tipo de alimento. O senhor perguntou como é trazer uma mensagem dessa. É muita responsabilidade, quem é pregador sabe disso, mas a gente, com a graça de Cristo, né, a gente, à luz da Bíblia, se esforça e tenta trazer uma mensagem de despertamento para a geração atual. Se eu pudesse deixar um conselho aqui para a geração atual, eu deixaria para você jovem, compare com a Bíblia. Independente do alimento que você comer, compare com a Bíblia. Está à luz da Bíblia, é cristocêntrico essa mensagem a qual você está recebendo, então se alimente. Se não é, descarte, porque isso pode fazer um mal para você, acabar esfriando você na fé ou até mesmo o seu ministério. Olha, vimos uma mensagem muito avivada, muito forte, né, com base bíblica, e no final da mensagem houve um apelo para que as pessoas que quisessem vir à frente trazer e receber a oração, ser renovado com a sua vida espiritual, batismo com o Espírito Santo, enfim, ser renovado. E nós percebemos assim um número que as imagens estão mostrando de pessoas consideráveis e crianças. Eu, particularmente, me fez lembrar da minha infância. Nós estamos vivendo num período muito delicado, que nos dias de hoje, eu falo por mim, né? Eu falo por mim, que é difícil você ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, crianças chorando no altar, se rendendo a Cristo, se convertendo à mensagem do Evangelho. E quando vê uma cena dessa, para o pastor que ministrou e vê uma cena dessa, como fica?
a gente fica com o coração muito alegre, porque o Espírito Santo é o mesmo, Fábio. Deus não mudou, gente. Deus ainda batiza e salva. Tá? Muitas das vezes a gente vemos mensagens somente de autoajuda na igreja, mas o Espírito Santo quer salvar, quer batizar. Eu me alegro muito o coração. Você disse que lembrou da sua infância. Eu também lembro da minha infância, quando ali nos louvores da harpa a gente era tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu cansei de ver minha mãe, uma grande mulher de Deus, e outras mulheres de Deus e homens de Deus, que através das suas mensagens a gente era impactado, a gente chorava. E o Brasil precisa viver isso. Nós somos a capital do avivamento. Começou na Europa e veio para o Brasil. E hoje o Brasil sofre alguns abalos, mas a gente podemos levar de novo. E essa geração, quando eu vejo isso, Fábio, crianças sendo batizadas, o meu coração enche de esperança, porque são a geração do amanhã. A geração que é o do pós-vir, e estão cheias do Espírito Santo, sedentas pela palavra. Eu vejo eles chorando durante a mensagem. Isso não é glória minha, não é glória nossa, mas é a glória de Deus. Bom, continua comigo aqui. Começou sábado e domingo tem outra atividade, outro evento. Como que vai ser essa programação de domingo? Exatamente, William, né? Hoje foi o início, né, desse trabalho, desse culto, né, em adoração ao Senhor. E amanhã, na data do domingo, né, dia 6/4, estaremos realizando novamente nessa igreja aqui, né? Estamos localizados na rua Washington Luiz, número 121, no centro da cidade de Pompeia. Nós queremos convidar todo você, né, você que nos assiste, você que não vê, para fazer parte, né, desta união, né? Hoje, como você comentou com o pastor Douglas, né, crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo, né, particularmente também, né, há muito tempo eu não vejo isso. E assim, existe sim pessoas quebrantadas, né? E como o pastor disse, o Espírito Santo é o mesmo, né? O que eu e você deve fazer é dar lugar, né? Porque Deus continua falando e Ele precisa de mim e de você. Bom, pessoal, você que me conhece, nós temos nosso jornal diário. E aí eu vou fazer outra pergunta para o pastor. Nós temos nosso jornal diário. Todo dia eu venho falando. Jovens de 17 anos foi pego com maconha. Jovens com 15 anos foi pego envolvido com tráfico de droga, associação ao tráfico. Enfim, você que me assiste, você sabe o que eu estou falando. Pastor, vamos fazer um raio-x assim nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, a juventude, né? A juventude que não conhece Jesus está entrando de cabeça, mas de cabeça para o mundo do errado, né? Porque nós noticiamos isso diariamente, conversamos com polícia todo dia e nós sabemos disso. O que o senhor pode deixar para uma mãe que pode estar nos assistindo agora, que às vezes não sabe o que fazer, está num ponto que falou, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fui para a igreja tal, na igreja B, e meu filho continua na mesma situação, minha filha continua na mesma situação, porque não é só homem, são mulheres, moças que eu também já noticiei, envolvida com carregando tabletes de maconha, de cocaína, de várias substâncias químicas dentro de carro e levando para outras cidades. Eu já noticiei isso. Como que o senhor pode dizer para a mãe, para o pai que está nos assistindo, uma palavra para que essa mãe, vamos dizer assim, seja iluminado, seja clareada a mente dela para que ela sinta um alento e ao mesmo tempo um direcionamento para a situação dela? Infelizmente a gente sabe que não é fácil a situação, ainda mais de uma mãe ver o filho muitas das vezes numa situação tão delicada, mas eu quero te dizer que não perca as esperanças. Jesus, ele salva e ele liberta. Para Deus não existe nada impossível. Muitas das vezes você vai se trombar com essa situação. O que eu posso dizer aqui, que o Espírito Santo me conduz a dizer para vocês, não apedreje, não jogue para fora, mas abrace e continue orando, que Deus vai fazer um milagre na sua casa, Deus vai libertar o seu filho, e continue pregando. Sabe qual que é a maior pregação? É o seu testemunho. Mostre o que Deus tem feito através de você, e um dia Ele vai olhar e vai dizer, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Não perca a esperança, Deus salva ainda, a palavra de Deus, ela tem um alcance, e eu digo também não só as mães, mas as igrejas, saímos para fora, anunciemos a palavra de Deus, vamos pregar,
como temos uma união tão forte. Parabéns a toda esta linda igreja aqui de Pompeia, aos seus líderes. Parabéns pelo trabalho em unir a mocidade, mas vamos sair lá fora, vamos pregar mais o Evangelho de Cristo. Não tenha medo de anunciar Jesus para a mocidade, não tenha medo de anunciar Jesus para essa geração, porque ela precisa e muito, gente. Está muito fácil o acesso a tudo que não presta, digamos assim, está muito fácil. E também vamos manter os que nós temos dentro da igreja, porque o inimigo está aí fora, bramando como, ele não é leão, mas ele tenta ser, e bramando como leão para levar a nossa juventude, a nossa mocidade. Então vamos cuidar, vamos zelar, vamos proteger, e eu peço e falo para as mães, a igreja continua orando por você, tenha esperança e fé em Cristo Jesus. Pastor, para nós fechar aqui, eu queria... O microfone está aí, você está em Marília, né? O senhor está em Marília, a congregação lá em Marília. Faz seu convite, aproveita, ainda estamos aí em mais de 40 cidades levando a mensagem aí agora, então aproveita agora e convida o povo de Marília, lá, o pessoal do Maracá, a Zona Sul, Zona Norte, o centro ali, que sempre está nos assistindo, então fica à vontade. Irmãos, você que tem a vontade de ouvir uma boa palavra, a palavra cristocêntrica, eu sou o pastor Douglas Campos, eu estou ali em Marília, nosso pastor presidente, como já foi dito, é o pastor Elande. Eu auxilio como co-pastor no Jardim Califórnia, junto com o pastor Oswaldo Sabino. O nosso contato é o número 14-99141-0853. Você que tem aí seu culto de jovem, seu congresso de irmãs, círculo de oração, enfim, nós estamos disponíveis para levar uma palavra de Deus ao seu coração. E agora é você para fechar o quadro. Dá suas considerações finais, faz seu convite. Fica à vontade. Olha, Lira, primeiramente eu queria voltar só na questão do tema, sobre 2 pontos importantes. Quando a gente para analisar, o tema, Mateus 5, tem uma palavra lá que o verbo brilhar, ele está no imperativo, no original grego. E essa questão, ela vem como uma ordem de Deus. Então nós que servimos a Deus, cristãos autênticos, nós precisamos brilhar no mundo de trevas. E quando o pastor fala sobre testemunho, vem à minha mente uma frase interessante, que ela diz que anuncia Jesus a todo momento e, se necessário, faça uso de palavras. Então, o comportamento do cristão autêntico, ele tem que ser diferente. E eu quero convidar você, mais uma vez, a fazer parte dessa família, venha nos visitar, venha adorar a Deus conosco. Bom, pessoal, você que está nos assistindo na sua casa, no seu comércio, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica ligado, não desliga, porque a programação continua. Paramos o Break News e voltamos com a programação local.